Este vídeo é um oferecimento do Distrito do Jardim Maia. Mais que um distrito, uma comunidade onde o Altíssimo se faz presente. Escola Sabatina Animada. Um jeito fácil e animado de aprender da Bíblia. Apresentação: Pastor Giba. Lembre-se, a Escola Sabatina é o coração da igreja. Lição número 2. A origem e a natureza da Bíblia. Esse é um assunto muito interessante, curioso, mas também muito importante. Desde o início, a interpretação da palavra de Deus tem estado no centro de um grande conflito cósmico. E em jogo está o sentido simples e claro das comunicações divinas, das próprias intenções de Deus e de seu caráter. Os guardiões da palavra têm sido perseguidos e muitos manuscritos da Bíblia foram destruídos. Porém, talvez a forma mais eficaz de neutralizar o poder das Escrituras é justamente pervertendo o seu sentido, sufocando a sua voz, substituindo as suas verdades por falsas profecias, pelo espiritualismo, por filosofias e também por tradições humanas. Ao longo da história, é exatamente isso que nós vemos acontecer. O surgimento de hermenêuticas, formas de interpretação que distorcem o sentido original da palavra, substituindo por alegorias, misticismo, construções filosóficas e, mais recentemente, pela crítica, pela lógica humanista e pela famosa pós-modernidade. Quando a fé se torna um artigo raro na prateleira religiosa, quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, a maior característica do povo de Deus é justamente manter a sua fidelidade às Escrituras Sagradas. Surgem então algumas dúvidas. Como a Bíblia foi formada? Como foi que ela chegou até nós? E a sua mensagem? Surge na mente do profeta e depois vai para o texto? Como será isso? Será que a Bíblia chegou até nós através de um ditado? Deus falava palavra por palavra ao profeta? Qual foi o método usado por Deus? Como foi que esse livro durou tanto tempo e passou séculos e séculos, milênios e milênios, até chegar a nós hoje? Bom, isso nós vamos descobrir. É importante saber o método que usamos para interpretar as Escrituras, porque isso impacta grandemente na função que a Bíblia desempenha em nossa vida e na igreja como um todo. Nós não podemos estudar a matemática com os mesmos métodos que nós empregamos para estudar a biologia ou a sociologia. Como também nós não podemos estudar a física com as mesmas ferramentas usadas para estudar a história. Para entendermos a Bíblia não pode ser diferente. Nós não podemos entender as Escrituras e conhecer as suas verdades espirituais lendo as Escrituras com ceticismo, por métodos ateístas que abordam a Bíblia como se Deus não existisse. E olha o que diz o salmista. O salmista comenta: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Outro texto dos Salmos diz assim: diz o tolo no teu coração, Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, e não há quem faça o bem. Outros Salmos ainda diz: quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus desígnios. O insensato fica sem entender nada, e o nécio não percebe o menor sentido. Uau! Que texto forte, hein? A Bíblia não é como qualquer outro livro. Ela não foi inventada e nem formada por fábulas engenhosamente inventadas. Não. Segundo o apóstolo Pedro, os profetas foram movidos pelo Espírito Santo, de tal maneira que o conteúdo de sua mensagem veio de Deus. 2 Pedro
1:16. A mensagem profética da Bíblia é de origem divina e, portanto, verdadeira e fidedigna. Homens santos foram que falaram da parte de Deus, mas movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Deus atuou no processo da revelação, no qual manifestou a sua vontade a seres humanos, mas seres humanos especiais, seres humanos escolhidos pelo próprio Deus. Deus se revela ao ser humano. Deus revela a sua vontade aos seres vivos. Mas e o que é revelação? Revelação é o ato de Deus abrir a cortina do desconhecido e dar conhecimento a seres humanos sobre as coisas insondáveis e que de outra maneira jamais poderiam alcançar. O apóstolo, inclusive, afirma: Senhor, os teus juízos são insondáveis. E por isso a necessidade da revelação. A revelação, ela pode ser entendida de duas maneiras: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é o que Deus revelou sobre si mesmo através das obras que ele criou. É geral porque alcança todos os seres humanos vivos onde eles estiverem. É natural porque vem a nós através da natureza e informa sobre a existência de Deus e sua onipotência. Por meio da natureza, Deus dá testemunho de si mesmo e da sua existência. O salmista afirma: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. E mesmo enferma pelo pecado, a revelação geral, após a entrada do pecado e a queda do homem, ela ainda cumpre a sua função. Revelação especial. Na revelação especial, Deus fala a nós por meio da sua palavra. A revelação especial é superior à revelação geral, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem seja perfeito em Deus. Portanto, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não existe teologia verdadeira sem a revelação divina, pois a própria palavra atesta de si mesma, dizendo: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus, disse Jesus no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16. Na revelação geral, Deus vem e ele se mostra, ele se revela aos seres humanos. Na revelação especial é diferente, pois o ser humano tem que ir até a Bíblia para que as coisas espirituais sejam então reveladas e então compreendidas. Por isso, a Bíblia ela tem autoridade divina especial e precisamos considerar o elemento divino para poder interpretar e conseguir entender as suas verdades espirituais. Tendo Deus como seu autor final, os livros bíblicos eles foram apropriadamente chamados de Escrituras Sagradas. A Bíblia é o resultado da verdade reveladora de Deus para nós, mediante a obra do Espírito Santo, que transmite e protege a sua mensagem por meio de instrumentos humanos. Toda a Escritura é inspirada, mesmo que nem todas as partes sejam tão empolgantes a alguns leitores, como aquelas partes que são mais difíceis de ler e de entender. Os profetas recebem a revelação da vontade de Deus através de sonhos e através das visões, como foi no caso da maioria dos escritores bíblicos. O profeta pode ver em símbolos ou realidades do que realmente vai acontecer, coisas literais, como o futuro e cenas distantes, por meio da visão e do sonho. No entanto, nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural. Deus usou alguns escritores bíblicos para que eles investigassem,
de maneira cuidadosa os fatos e usassem documentos existentes para poder comunicar a mensagem bíblica. A Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo ela foi escrita por mãos humanas e cada escritor apresenta características, estilos de maneira variada e em formas de escrever. Cada um escrevia na sua realidade, na sua maneira de viver, e cada um escrevia no próprio contexto em que vivia. As verdades são reveladas. Todas elas são inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Repetindo as palavras do profeta Isaías, o apóstolo Pedro afirma que todo ser humano é como uma relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. O Eterno teve que usar de alguns métodos para que a sua palavra permanecesse para sempre. Alguns métodos que são conhecidos, um deles se chama repetição oral, onde era repetido de pai para filho de geração em geração. Outro método conhecido é o método da escrita. Assim afirma a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança com Israel. O Deus que fala e o Deus que criou a linguagem humana habilita as pessoas escolhidas, para comunicar as suas verdades e os pensamentos divinamente revelados e inspirados, de maneira que seja confiável e fidedignos. Existe um motivo pelo qual Deus cuida tão bem da sua palavra. É que na palavra está revelada a obra da salvação realizada por meio de Cristo Jesus. E podemos ver um paralelo interessante entre Jesus Cristo e as Escrituras. Assim como Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, embora nascido de mulher, as Sagradas Escrituras também são de origem sobrenatural, porém transmitidas mediante a seres humanos. Cristo se tornou homem e viveu em um tempo e lugar específicos. No entanto, esse fato não anulou a sua divindade. Ele é o único redentor para todos, em todo o mundo, durante todo o tempo. Da mesma forma, a palavra escrita de Deus, a Bíblia, foi dada em um momento específico e uma cultura particular. Assim como Jesus, a Bíblia não é limitada a um tempo ou local específicos. Em vez disso, ela permanece válida para todas as pessoas em todo o mundo. Quando Deus se revelou, ele desceu ao nível humano. A natureza humana de Jesus mostrava todos os sinais das enfermidades e efeitos de cerca de 4.000 anos de degeneração. No entanto, ele foi sem pecado. Semelhantemente, a linguagem das Escrituras é a linguagem humana, mas por ela Deus é perfeitamente capaz de comunicar a sua vontade ao ser humano de maneira confiável e sem se enganar.